Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Joana d'Arc, neste domingo em que nós temos um encontro marcado para uma palestra de reflexão, uma palestra para que nós possamos vivenciar a experiência de fé aqui na nossa casa espírita, nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19, então a distância está sendo reduzida pela tecnologia nesses nossos encontros virtuais. Nós que sempre tínhamos o costume, e temos o costume de fazer a transmissão das nossas palestras públicas online, agora essa é a forma de nos encontrarmos, né? E hoje nós temos uma palestra muito importante, uma palestra que vai falar aos nossos corações, que é Jesus da Manjedoura a Emaús, né? O Geraldo Campetti já está aqui com a gente, e daqui a pouquinho vai falar conosco, mas antes eu gostaria de dar um recado para você, para que você possa acompanhar o trabalho do Centro Espírita Joana d'Arc aqui nas redes sociais. Nós estamos aqui no Facebook, mas também o Joana d'Arc está em outras redes sociais, nós temos o canal no YouTube, nós temos o Instagram, para que você possa acompanhar e vivenciar conosco esse momento. Já dando boa noite para todo mundo que está entrando aqui, estou vendo o pessoal já começar a se movimentar. Queria te pedir a gentileza para compartilhar essa transmissão ao vivo, para que ela possa chegar a mais pessoas. Antes de começar, eu queria convidar todos vocês para fazer a leitura de um pequeno trecho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, e fazermos juntos a nossa oração, a nossa prece inicial. Eu vou compartilhar com vocês essa mensagem, para que nós possamos ler juntos. A mensagem está no capítulo 8. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de libertação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde. Tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Convido todos vocês a, neste momento, fazermos juntos a nossa prece. Vamos fazer a prece a Jesus, para que Ele esteja conosco nesse momento, nos auxiliando, esteja conosco nesse momento, ajudando para que possamos vivenciar esse momento de fé, esse momento de amor, essa oportunidade de crescimento. Senhor Jesus, Mestre e amigo Jesus, conheces os nossos corações, sabe bem das nossas dificuldades. A dificuldade da pandemia, os desafios do isolamento, mas também sabe, Senhor, da nossa possibilidade, das nossas capacidades de evolução. Eu quero te agradecer, porque nos dá a oportunidade, por meio da tecnologia, de estarmos aqui, de estarmos juntos, mesmo com a distância física, de podermos usar a tecnologia para o bem, a tecnologia para o amor, no mundo de tantos desesperos. Que esta transmissão, Jesus, possa ser como a manjedoura que o recebeu. Parece simples, pequena, talvez até insignificante, mas que transformou o mundo, que transformou a humanidade. Que nós possamos, Jesus, sermos a sua manjedoura. Que o nosso coração possa o acolher, para que a sua presença irradie toda essa luz e possa fazer a sua obra aqui na Terra.
Muito obrigado. Que assim seja. Quero chamar o Geraldo aqui, já está com a gente. Tudo bem, Geraldo? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui. O Geraldo Campetti é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Não precisa nem falar um currículo que é uma pessoa muito importante para o espiritismo do Brasil. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco e fique à vontade, né, que Jesus possa te usar para falar aos nossos corações. Muito obrigado, amigo e irmão André, pelo convite, amigo Tiago, a oportunidade bendita de estarmos juntos, né? Os nossos irmãos do Mato Grosso e também de outros estados, naturalmente, que vão acompanhando, não é, André? Até de outros países aí, companheiros que vão chegando aos pouquinhos, que já vão se cumprimentando. O importante é que nós, conforme você falou, utilizemos essa ferramenta tão valiosa para a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E é um valor inestimável, num recurso valiosíssimo que nós temos e que a gente precisa bem aproveitar. E esta noite, não é? Um domingo à noite, 19 horas e 7 minutos em Brasília, 18 horas e 7 minutos, né, em Cuiabá. É uma satisfação a gente estar junto, porque não há fronteiras, né, André? Isso que eu acho mais interessante, não há distâncias, porque com esses mecanismos, com essas ferramentas, nós podemos conversar assim, independentemente de onde nós estejamos. E a gente pode se sentir assim, próximos, não é? Uns dos outros. Talvez não assim para aquele abraço físico, como a gente gostaria, né? A presença física. Mas eu aprendi com um amigo do interior de Goiás, uma cidade chamada Lusiânia, e ele participando uma vez assim de um bate-papo, né, de uma conversa, aí ele escreveu que amar não é estar perto fisicamente, mas é estar dentro. E eu achei isso muito interessante, porque o amor é exatamente nós estarmos dentro do coração do outro, o outro no nosso coração, e isso faz toda a diferença. Olha, a nossa amiga e irmã Marcela, né, diretamente da Argentina, nos cumprimentando, seja muito bem-vinda, assim como todos os demais que estão chegando, para a gente conversar sobre esse tema, né, André? Um tema muito rico, muito expressivo, oportuno, exatamente pelo que nós estamos vivenciando. E eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre o significado de Jesus na nossa vida. Então, nós vamos fazer algo assim, como estamos na era da internet, né? O San Martín de los Andes, Neuquén, lá na Argentina, não é? A Marcela Esteves, a nossa querida amiga e irmã. Que a gente possa fazer algo interativo, porque nós estamos aí nessa era que é da interatividade, ainda mais com os recursos tecnológicos, né? O TIC, não é um tique nervoso, mas é a tecnologia da informação e da comunicação, né? A nossa amiga Fernanda, lá do Texas, né? Nos Estados Unidos, ela que é da área de TI. Então, nós temos hoje esses recursos bem, assim, à disposição, não é? E para a gente utilizar para o bem. Por isso que é como se nós estivéssemos aqui. Eu estou me sentindo, André, do seu lado. Sabe como é que é? Parece que a gente está ombro a ombro aqui. Né? Então, assim, vamos conversar, né? Vamos bater um papo. É muito legal te receber aqui na sala da minha casa, que eu estou feliz. Que coisa boa. Uma honra, querido amigo. E isso mesmo, cada um está, né, digamos assim, no conforto da sua residência, né, da sua casa, do seu lar, e ao mesmo tempo nós estamos conversando, compartilhando assim as informações com companheiros, né, amigos de diversas localidades. Isso é que é o bonito. Então não há barreiras, não há fronteiras e nós estamos juntos. Ainda mais para trazer esses ensinamentos que nós todos estamos aprendendo, né? Por isso que a gente aprende aqui no Espiritismo que não há assim doutores, mestres, professores. Todos somos aprendizes e nós vamos compartilhando. Essa é a melhor maneira, não é, da gente aprender esses ensinos tão significativos. Ter, digamos assim, essa humildade da gente poder abrir a nossa mente para o aprendizado. E esse tema escolhido para a noite de hoje é muito rico, porque é da manjedoura Emaús. Inclusive, André, tem um título de um livro exatamente, não é? Desse jeitinho, olha que bonito, né? O da manjedoura a Emaús, o autor não é Geraldo Campetti, não, fica aparecendo ali, é o querido Wesley Caldeira, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Ele faz uma abordagem histórica muito interessante
falando da época, do período, de como as coisas aconteciam, seus significados. A gente vai trazer aqui algumas curiosidades, né? E trazendo, evidentemente, para a atualidade. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para todos que estão nos acompanhando aí. E a hora que você quiser, viu, amigo, irmão André, pode voltar, fique à vontade. Aí a gente, sei que você está conosco nos bastidores, mas se quiser vir à tela também, fique à vontade. Então, eu queria fazer uma pergunta inicial, que é o seguinte: qual é o significado de Jesus na minha vida? Cada um possa pensar. Nós estamos aqui vendo a Marisa, né, de Cuiabá, não, de Guaíba, no Rio Grande do Sul, olha que beleza. O Carlos Panzarini, tem a Elaine Cap, né, de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, Marilene Fantin, de Todd, como que é? Juará, é isso? Juara, Mato Grosso, que maravilha, né? Os locais aí mais distintos, não é? Tem também a Irilda, que está assistindo lá de Vilhena, Rondônia. Muito bom. Então a gente tem aí esses amigos, companheiros que estão chegando, né? A maior parte, né, Ronaldo? Você vê que a maior parte que está aqui é de mulher. As mulheres estão um pouco à frente da gente, não estão muito à frente. É impressionante, né? Porque são mais atentas, estão aí sempre assim dispostas a esse aprendizado, essa participação. Mas é muito bom, a gente vai se complementando, né? Então a pergunta que eu faço para que vocês possam ir já refletindo à medida que a gente vai conversando é: qual é o significado de Jesus, Ronaldo? Boa noite. Boa noite a todos vocês também. Qual é o significado de Jesus na minha vida? Boa noite, Elaine. Sejam bem-vindos todos vocês, viu, queridos? Olha só, qual é o significado de Jesus na minha vida? A Marcela está dizendo: amor, guia e modelo. Humildade. Simples palavras, né? Essas 4 palavrinhas aí já rendem realmente muita reflexão. E a gente entende Jesus, na visão espírita, como sendo o governador espiritual da Terra. É a personalidade, é o ser mais importante, se assim podemos nos expressar, que já esteve na Terra, porque ele co-criou a Terra com Deus. Então, o espírito puro, já há 4 bilhões e 500 milhões de anos, né, Fernanda? Jesus é a luz no meu caminho, apontando a direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha. Vamos fazendo as reflexões e nós vamos conversando sobre esses conceitos importantes. A Ilane diz que é o meu norte, não é? Meu norte, a direção que eu devo seguir. Então, Jesus é o governador espiritual da Terra. Essa é a visão que o Espiritismo tem. E Jesus é aquele quem co-criou o planeta Terra com Deus. Nós sabemos que só Deus consegue criar. Deus é que tem esse poder. Mas os seus ministros diretos, como Jesus é um deles, o Cristo, né, como tem diversos planos, os seus Cristos, cada orbe teria, na visão que Emmanuel nos apresenta no livro A Caminho da Luz, na trajetória da evolução da civilização terrena, não é? Para mostrar como é que foi esse avanço histórico da nossa civilização, desde a sua origem até o ponto que nós estamos praticamente, vai mostrar que os diversos planos, os orbes, as moradas, os planetas têm os seus Cristos. E Jesus é o nosso Cristo, é o Cristo do nosso planeta. Ou seja, é aquele que é responsável pela sua cocriação em plano maior, junto com Deus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos aproximadamente, já espírito puro àquela época, então a gente imagina qual o significado de Jesus. É algo grandioso, é algo assim que a gente fica até, digamos, com dificuldade de dimensionar, porque Jesus está acima de qualquer possibilidade de entendimento, de sentimento, de compreensão que a gente possa ter. Ele sempre estará além nesse sentido. Mas ele nos deu aí, não é? Hermenilda está colocando: Jesus é o meu guia e modelo a seguir. Exatamente. Nós vamos chegar nesses conceitos maravilhosos aí. E Jesus nos deu um alento, porque ele disse que a gente poderia fazer o que ele fez ou ele faz e muito mais. Aí nós já nos sentimos assim: meu Deus do céu, né? Como é que é isso?
a potencialidade, a competência de Jesus, a sua grandiosidade, e de repente nós, sendo capazes, digamos assim, de fazer o que ele faz e até fazer mais, é uma consolação, é uma inspiração. Por isso que Jesus, assentado ali pelo Espírito da Verdade, no conceito mais enxuto que existe no Livro dos Espíritos, a pergunta que o educador lyonês Allan Kardec, então Hippolyte Léon Denis Arrival, e depois codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta na questão de número 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é apenas uma palavra: Jesus, ou duas palavras: vede Jesus. Então, nós precisamos ver Jesus, olhar para o Cristo, sentir os seus exemplos para poder entendê-lo como sendo o modelo e guia de toda a humanidade. É tão interessante, não é? Porque quando a gente vê a palavra guia, guia é para ser seguido. Então, o guia, ele como líder, está à frente, na vanguarda, o que nos mostra o norte, sim, a seguir, o caminho apontado, a direção que nós precisamos trilhar. E para isso, ele nos deixou o legado em que não escreveu sequer uma palavra, mas vivenciou na pregação as lições que nos compartilhou com a sua própria vida. Mestre, porque ensina, e ensinou e continua ensinando. Senhor, porque deu testemunho na vivência prática daquelas virtudes por ele pregadas. Não apenas, então, palavras, mas exemplos acima de tudo. Por isso a mensagem do Cristo é imortal. Por isso ela é a verdade atemporal, superando as barreiras do tempo, porque teve ali a autenticidade, a coerência, não só da teoria, mas alinhando a esta teoria a prática, alinhando ao conhecimento, à informação, a vivência transformadora. Então, Jesus é esse mestre porque ensina, é o Senhor porque tem autoridade, é o guia que está à frente, na vanguarda, como norte, como caminho sendo apontado para nós, e para isso ele deixa esse legado, que é o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é o roteiro das nossas vidas. Com este roteiro, nós podemos seguir com segurança. Mas, como nós não temos total segurança, Jesus permitiu que fosse trazido a nós um outro Consolador, que é Ele próprio, Jesus Cristo, que retorna, não numa personalidade, personificação, como foi a segunda revelação, a do amor, mas a terceira revelação, na universalidade do ensino dos Espíritos, trazendo a sua própria mensagem com o esclarecimento do que à época ele não poderia ter dito ou tenha ficado velado. Por isso, ele promete esse Consolador, e João, o evangelista, nota: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique eternamente convosco. Então, esse Espírito da Verdade, o Espiritismo, é o Consolador prometido por Jesus. Essa terceira revelação da verdade, da caridade. Por isso que o Espiritismo é uma luz que nos dá clareza, lucidez, raciocínio e lógica para que nós possamos seguir esse roteiro de vida, que é o Evangelho de Jesus, com segurança, para que a gente não tenha dúvida. Então, aliamos aí o Evangelho de Jesus, roteiro de vida, o Espiritismo, uma luz que nos facilita caminhar seguindo as orientações desse roteiro, para que a gente possa atingir a culminância, ou pelo menos o estado relativo da nossa evolução, da nossa felicidade aqui na Terra e também além. Então vejamos, Jesus é esse guia. Ser guia é o mestre que ensina e é o Senhor que vivencia a lição.
Então, não só a teoria, mas a prática, porque dá o exemplo. A teoria, o ensinamento pode até convencer, mas o exemplo arrasta, como diz o ditado popular, não é? O adágio. E aí nós temos Jesus vivenciando as lições. Ele está à frente, está na vanguarda, porque mostra o norte, mostra o caminho a ser seguido, a direção que nós precisamos percorrer, sempre numa visão prospectiva. Daí, a necessidade de nós entendermos a trajetória do Cristo, sempre compreendendo a visão futura, a vida para além desta materialidade, da objetividade de uma existência física. Por isso coloca Kardec no capítulo 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar que meu reino não é deste mundo, não é isso? Para compreender exatamente a importância de nós transcendermos, não ficando apenas nos horizontes limitados da matéria ou da existência física, mas compreendendo a vida imortal, a vida que prossegue para além desta existência física e, naturalmente, que também precede a atual experiência carnal que nós estamos tendo. Daí o espírito imortal. A compreensão da imortalidade faz com que nós entendamos a mensagem do Cristo, ou pelo menos abramos uma porta para esse entendimento, porque sem essa compreensão da vida que prossegue, da imortalidade da alma, a vida futura, fica muito difícil entender os ensinos do Cristo. E o Espiritismo é esta luz. Este guia, então, está na vanguarda. Ele está à frente, mostrando o caminho, mostrando que é possível percorrer, que é possível avançar. Esse mestre, que ao mesmo tempo como guia, ele está ao nosso lado, ombro a ombro, braço a braço, mão entre mãos, nos estendendo todo o apoio necessário para que a gente possa ter essa segurança na caminhada. Então, o guia, que é esse líder, não só está na vanguarda, à frente, na visão prospectiva do futuro que nos aguarda, mas também nos dá todo o apoio para que a gente possa trilhar este caminho com segurança, com a capacidade de nós utilizarmos a nossa inteligência e a nossa liberdade para tomarmos as melhores decisões. Ele está ao nosso lado. E também Jesus como guia, é aquele que está na retaguarda, porque ele nos dá a oportunidade de um incentivo, um estímulo, até mesmo um empurrãozinho, quando a gente precisa, para dizer, siga em frente, meu irmão, estou aqui, estou acompanhando, estou à frente, estou ao lado, estou aqui também atrás para te dar um toque, para que você não estacione, para que você, inclusive, não perca tempo. Então, o mestre vai mostrando estes caminhos para nós com o seu amor sublime, como fala a Marcela, porque esse amor que ele tem para com toda a humanidade, posto que ele é guia, que responde pelo avanço, pela evolução de toda a humanidade terrena. Veja que coisa interessante. Ele não é o guia simplesmente para ensinar, não é o guia simplesmente para demonstrar como se isso fosse pouco, já é muito, mas ele é aquele que acompanha para e passo o nosso processo evolutivo. Por isso, vê dentro de nós a nossa potencialidade, a nossa capacidade, os recursos que nós temos. Então, Jesus é esse guia, guia para ser seguido. Confere? Mas Jesus também é um modelo. Modelo é para servir de inspiração. Modelo é quando a gente vê e quer imitar, né? Acha bonito, acha interessante, é um protótipo, é aquele exemplo, não é isso? O modelo é para nos servir de inspiração. Por isso que Jesus fundamenta toda a sua trajetória, tomando da lei antiga, da lei base, que foi a revelação recebida por Moisés no Monte Sinai, quando ele assina, vindo da espiritualidade maior, os 10 mandamentos. Ele, mediunicamente, como médium poderoso que era, um profeta maior, com a mediunidade de inteligência, então seria uma inteligência também, a mediunidade de efeitos inteligentes, mas igualmente a mediunidade de efeitos físicos,
porque o que acontece ali, de fato, é um fenômeno impressionante quando ele recebe pela piropneumatografia os 10 mandamentos, porque há a inscrição em tábuas de pedra, esculpidas, então, pelo fogo das leis. As leis foram esculpidas em 2 tábuas de pedra, não é isso? Haja mediunidade, haja força mediúnica, haja fluido para que isso tudo acontecesse ali, nesse processo de uma mediunidade de efeitos efeitos físicos, com certeza, e evidentemente por trazer esta revelação, efeitos intelectuais. Então nós temos essa mensagem maravilhosa que é da primeira revelação, que é da justiça. Veja que interessante, o Cristo se baseia, por isso que ele diz, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento e também complemento, por que não? Então, Cristo, ele toma a essência da mensagem recebida por Moisés, que à época, em torno de 1.200 anos antes de Cristo, teve que, evidentemente, trabalhar com um povo, com uma cultura que ainda não era fácil. Era um povo um tanto quanto mais bruto do que nós ainda somos hoje. Mas, então, Moisés, ele faz um mix, uma combinação entre a lei divina e a lei civil, mas com uma grande vantagem de já trazer uma questão da justiça retributiva, que ele toma exatamente a lei de Talião, tomando ali o dente por dente, olho por olho, não é? Braço por braço, mão por mão, não é? As questões assim de tudo o que se fizesse, você iria receber em troca aquilo que você fez ao semelhante. Então você seria castigado ou punido, mas numa proporcionalidade. Então já era uma justiça retributiva, não era aquela coerção, né, como tinha antes no Código de Hammurabi, porque ali realmente as sentenças eram algo desproporcional. Então, Moisés já traz essa vantagem. E ainda traz a ideia da vulgarização de um Deus único, porque o monoteísmo já era uma ideia existente, um Deus único, mas não se tinha a popularização dessa ideia. A grande vantagem de Moisés é de ressaltar esse monoteísmo, ou seja, mono um tei, né, seria teus, Deus em grego, e ismo, sistema. Então, o sistema é de um Deus único. A crença num Deus único, como nós acreditamos, evidentemente, no Espiritismo. Nós deixamos de ser, como no passado éramos politeístas, para tornarmos-nos monoteístas, não é isso? Deixamos de acreditar em vários deuses para acreditarmos no único Deus. E Moisés populariza, vulgariza essa ideia. E Jesus, então, toma da essência desse ensino da revelação divina propriamente e resume os 10 mandamentos em 2, assim, baseando todo, fundamentando todo a sua missão no verbo amar, no substantivo amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Eis aí o primeiro mandamento. E o segundo, que vos ameis uns aos outros, não é? E aí, ainda Jesus complementa depois, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque se no início mandava assim, a gente amar o outro como a gente ama a nós, a gente ficava na dúvida, como é que é esse amor, até que ponto vai? Jesus deixa claro, como eu vos amei. Esse é um novo mandamento, para que a gente não tenha dúvida. Ele se coloca como exemplo, porque ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que coisa curiosa. Eu sou o caminho. O que significa o caminho? O que é o caminho? Já paramos para pensar nisso? É tão bonito, não é? A Marlene está dizendo, compreendido uma vez os seus ensinamentos, acredito que ele representará a liberdade renovadora. Exatamente. Nova criatura é aquele que conhece Jesus. Vocês concordam? Vocês estão de acordo? Qual que é o significado de Jesus na minha vida? Joana de Anjos vai dizer que Jesus é o melhor terapeuta. Não é? Se a gente pegar sobre esses conceitos, Jesus é o melhor de tudo.
Jesus é o melhor líder, o melhor terapeuta, o melhor médico, não é isso? Realmente, são expressões da verdade, porque Jesus é o maior de todos, com todo o respeito que a gente tem a outros, porque estes outros, como a gente aprende no Espiritismo, foram enviados do Cristo, nas diversas áreas. Foram enviados do Cristo, missionários, não é isso? Na área da arte, da ciência, da história, da filosofia, das próprias religiões, de acordo com a revelação que era dada aos povos, conforme as características, as condições, não é? Marcela diz que quanto temos que trabalhar em nós mesmos para amar como ele nos amou. Muito, temos que trabalhar demais, não é? É por isso que ele começa com o maior exemplo, não é? Que a gente vai tocar ali nesse maior exemplo que Jesus nos deixou, o base, o exemplo fundamental de todos. Qual seria a virtude por excelência? Mas como nós não estamos falando cronologicamente, nós estamos fazendo aqui uma conexão dos ensinos do Cristo. O que significa o caminho? O caminho é o que nós precisamos trilhar para a nossa evolução. É tão bom quando nós temos um caminho, não é isso? Quando a gente tem um caminho, tudo fica mais fácil. Olha aí, a base de todo o ensinamento do Cristo, como é que a gente vai seguir esse caminho com acerto? Começando com a virtude por excelência. Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E o Espírito da Verdade responde que todas as virtudes são meritórias. Ele dá uma resposta política, André. Estou interessante. Por quê? Porque todas as virtudes, não é, tornam melhor o homem, a humanidade, o ser humano. Verdade, não é? As virtudes são coisas boas. Então, desperta, né, o ser humano para a sua melhoria, para a sua transformação. Mas, se a gente pudesse dizer qual é a mais meritória, ele afirma que a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, a virtude, assim, por excelência, a maior de todas, é que está assentada na mais desinteressada caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. Por isso que o Evangelho do Cristo está todo fundamentado no amor. Por isso que Elaine coloca também essa expressão amor, perguntando sim, amor. Com certeza, a base do ensinamento do Cristo está no amor. Essa caridade em ação é o amor. A mais desinteressada caridade, ou seja, fazer o bem ao próximo sem esperar nenhuma recompensa. Por isso que na questão de número 886, Kardec pergunta, como é que é o sentido? Como é que a gente pode entender a caridade? Qual o verdadeiro sentido da caridade conforme a entendia Jesus? E o Espírito da Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja, a caridade, conforme Jesus a entendia, está na benevolência, na indulgência e no perdão. Isso é o amor em ação. Nós sermos bondosos indistintamente para com todos, sem fazer condições, né? Sem impor condições. Nós sermos indulgentes, tolerantes, compreensivos, aqueles que estabelecemos pontes de entendimento, não muros de separatividade, e nós perdoarmos as ofensas que nós recebemos. Esse é o maior desafio. E é o desafio que o Cristo nos lança. Aprendestes o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então, as ofensas, injúrias, as calúnias, as perseguições, bem-aventurados os que são perseguidos por conta ou por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, certamente, se nós estamos nos esforçando para seguir o caminho do bem, haverá influenciação negativa para tentar nos afastar, porque nós nunca estamos sozinhos. Mas o amparo da espiritualidade superior sempre suplanta a influência trevosa. Porque se nós abrimos a nossa mente para receber a boa influência, se abrimos o nosso coração para essa inspiração do sentimento nobre, nós estaremos, sem dúvida alguma, muito bem acompanhados e agindo da melhor forma possível. Por isso, a necessidade de nós nos concentrarmos neste caminho que Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se coloca assim. Isso está registrado também nesse extraordinário capítulo 14 do Evangelho joanino, viu, André? E amigos queridos do coração. Tiago, olha só como é interessante. Esse começa ali, não se turbe o vosso coração. É? Há muitas moradas na casa do meu pai. Antes ele diz assim, né? Que é para a gente amar, né? Amar a Deus, né? Acreditar nele também. E aí ele vai colocando, há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, já vou teria dito. Vou para vos preparar o lugar e tudo. E aí Tomé estava ali, entre eles, ouvindo isso e não entende nada. Como? Alguns não entendiam, como até hoje a gente não entende muitas coisas. E aí, então, Tomé fala, mas Senhor, o senhor vai para onde? Nós vamos ficar perdidos aqui. O senhor vai, a gente não vai saber para onde ir. Não é? Como é que é isso, Senhor? Parece uma criança, né? Perguntando assim para o pai. Tudo. E aí Jesus diz, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo assim, Tomé fica com dificuldade em entender. Olha que coisa impressionante. O Cristo ali se afirmando de fato como ele sendo o caminho. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, mostrando que o nosso caminho para o Deus é Jesus. Ou seja, o cumprimento da lei divina está em nós seguirmos os ensinos ministrados e vivenciados pelo Cristo. São os ensinos morais que Allan Kardec compila em O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, por isso que é importante nós termos esta ideia desse caminho, dessa verdade, dessa vida. Que verdade é essa que Jesus nos traz? É a verdade do amor? É a verdade da virtude? É a verdade do combate ao engodo, ao engano, à hipocrisia? Veja, na questão de 895, Kardec pergunta assim, tirando os vícios e tais que a gente já conhece tudo, queria perguntar assim, qual é o fundamento de todos os vícios? Assim, traduzindo aqui para nós, né, na minha linguagem bem mais, evidentemente, de menor expressividade que a de Kardec, mas é nessa ideia. Onde é que estaria a base? Se na 893 ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes, ele que vai para, olha, onde é que está assentado o principal vício do ser humano? E aí ele vai responder, o Espírito da Verdade, viu, Irailda, que exatamente o maior vício ou os maiores vícios que nós temos estão assentados no interesse pessoal. Daí surge então o egoísmo e o orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade, as duas maiores enfermidades morais que nós temos. Daí derivam-se todos os demais vícios, assim como da humildade e da caridade surgem todas as virtudes. E aí, como é que a gente vê a manjedoura? O que é a manjedoura? O que significa? Significa a verdade desde o início. Significa o caminho desde o início. Significa a vida desde o início. Mas é um caminho que não nos leva à porta larga da perdição. É a verdade que não é só temporal, aparente e relativa do nosso estágio ainda inferior. É a vida que não perece, porque é a vida imortal. Jesus começa testemunhando, ele que poderia ter todos os recursos à sua disposição, ele começa testemunhando a maior de todas as virtudes, assentada nesta mais desinteressada caridade, que é a humildade. Jesus dá o exemplo da manjedoura, da humildade. Por isso que ele, ao fazer o discurso inesquecível do Sermão do Monte, começa com as bem-aventuranças. Quão alegres serão! Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados, quão alegres, quão felizes serão os humildes, porque os humildes, sim, vão ter o reino dos céus, vão conquistar o reino dos céus. E a gente sabe que o reino dos céus será implantado aqui na terra, a começar pelo coração de cada um de nós. E o princípio básico para nós conquistarmos o reino dos céus, ou implantarmos o reino dos céus na intimidade do nosso coração, é sermos humildes. Ser humilde
é reconhecer-se na posição em que se encontra, nem superestimando o ser orgulhoso por se achar melhor, nem se subestimando com um problema de alto ou de baixa autoestima. Então, o humilde, ele tem um olhar real, verdadeiro, sobre a sua condição, sobre o seu estado, sobre a posição em que se encontra no processo evolutivo. Diferentemente do orgulhoso, que lhe é o oposto, não é? Do humilde, quando o orgulhoso, ele não consegue enxergar com clareza, com lucidez, porque ele se superdimensiona, ele se acha superior. Quando nós temos uma postura orgulhosa, por exemplo, nós nos achamos melhores que os outros, nós nos achamos superiores, nós andamos de nariz empinado, nós temos uma tendência a não reconhecer os valores alheios, às vezes até humilharmos o outro na posição temporária em que ele se encontra, de uma simplicidade, por exemplo, e nós nos achamos assim, é porque a gente tem um cargo, não é? Você sabe com quem você está falando? Olha lá, não é? E a gente vai aprendendo o ensinamento de Jesus. Aquele que se exaltar será rebaixado, aquele que se rebaixar será exaltado. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Veja que coisa interessante. Então, quando nós nos exaltamos, nos colocamos nos primeiros lugares, certamente nós estamos dando vazão ao orgulho. Quando nós nos rebaixamos, nos colocamos nos últimos lugares, nós estamos alimentando em nós essa virtude básica, fundamental, que é a humildade. Daí, da humildade, vão decorrer todas as outras, como é bem-aventurados os que choram porque serão consolados, a virtude, então, da resignação, da aceitação com o coração diante da dor, da provação que a gente atravessa, ou da expiação, enfim, né? A mansuetude, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja essa terra prometida, esse mundo de regeneração, como a gente interpreta, ele vai pertencer, evidentemente, àqueles que são mansos, não aos violentos. Nós estamos vivendo momentos de ira, de discurso de ódio, de desequilíbrio, de tanta insensatez, parece um verdadeiro campeonato de insensatez, como fala Viana de Carvalho e outros espíritos, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, que é preciso a gente ter bom senso. O bom senso de Allan Kardec, que foi cognominado por Camille Flammarion, precisa reencarnar na atualidade, porque a gente precisa usar dessa lucidez, desse bom senso, para a gente fazer as melhores escolhas, para não nos deixarmos enganar. Então não vai ser o forte com a coerção sobre o fraco. O forte vai estender as mãos para aquele que temporariamente está enfraquecido. O que tem mais vai ajudar aquele que tem temporariamente menos, porque, na verdade, o que a gente tem não é nosso. Nós só possuímos de nosso verdadeiramente, como nos ensina Emmanuel na matemática evangélica, quando nós doamos. Nós só possuímos de nosso verdadeiramente que a gente doa ao outro. Esse é o valor da matemática evangélica, não é a posse do material, do acúmulo e tudo mais. Essa trajetória do Cristo é para nos exercitar o desprendimento, o desapego, desde a manjedoura vai dando o exemplo do desapego, do desprendimento, mostrando o caminho, mostrando a verdade, a verdadeira vida. Então, essa verdade é o que vai despertar a nossa consciência. É o que vai fazer com que os nossos olhos estejam abertos. Daí entra a expressão que ele diria, e seria anotada por Marcos, também por Mateus, em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. E a gente vê normalmente essa expressão assim, orai e vigiai, né, como anota Mateus. Mas em Marcos a gente tem essa expressão tripla, que é muito interessante, olhar, olhai. A percepção, prestar atenção, é muito importante a gente estar ali olhando, compreendendo a realidade, o que está acontecendo. Esse momento de pandemia, para nós, é um grande exercício. Um exercício de desapego, de desprendimento. É um exercício de resiliência para que a gente possa compreender o que está acontecendo e saber incorporar as mudanças necessárias no processo de transformação evolutiva, porque a humanidade atravessa. Nós estamos numa travessia desafiadora, no momento de provação coletiva mundial, em que precisamos dar o testemunho pessoal intransferível. Não estamos sendo convidados a um isolamento, a uma reclusão, um afastamento social meramente.
nós estamos sendo convocados a uma viagem para dentro de nós mesmos. E é esse convite que a gente traz, não é, Inês? Na expressão de Jesus. Marcos anotando, olhai. Vamos perceber a realidade. Vigiai, vamos estar focado, atento, disciplinados no que precisa ser feito. Não vamos nos deixar distrair aí, como o nosso presidente Jorge Godinho fala, pelos vagalumes, aqueles que vivem, né, escandalizando, mesmo dentro do suposto, né, da suposta mensagem do Cristo, nos diversos entendimentos, e mesmo dentro do suposto, né, na divulgação do espiritismo, às vezes pessoas com critérios pessoais, sectaristas, querendo ainda causar confusão ao invés de esclarecimento, estabelecendo muros de separação quando a gente precisa trabalhar pontes para o nosso diálogo, nosso entendimento. Veja como o orgulho e o egoísmo ficam batendo forte e a gente tem que ter o equilíbrio para trabalhar com humildade, com a caridade para poder superar. Não é isso? Por isso, há necessidade de nós entendermos esse contexto da vigilância, para que a gente não caia em tentação. Muito importante. Além disso, a oração, que é o nosso escudo, não é? A Marta diz aí, a Martinha lá de Niterói, boa noite, a paz de Jesus a todos, saudações fraternas. Muito bem, seja muito bem-vinda. A você também, a todos os nossos amigos e irmãos. Como é importante nós, então, termos esse elemento da oração como uma segurança para nós, como um escudo para nos proteger, mas também como uma força para a gente auxiliar o semelhante. A gente deve orar por aqueles que nos ofendem, caluniam, tentar ajudar, perdoar, não é isso? Para a gente não ficar envolvido. A trajetória do Cristo foi toda nesse sentido, de incompreensões quando ele compreendeu, de ódio quando ele amou e continua amando, de separação quando ele trabalhou a unidade. Veja, cada um faz as suas escolhas, como, por exemplo, Maria fez a melhor escolha quando na visita, né, em Betânia, sempre visitava a casa de Lázaro e das irmãs Marta e Maria. Em dada ocasião, chega Jesus, né, então Maria vai recebê-lo, e Marta estava nos afazeres domésticos, vocês se lembram? Estão se lembrando? E aí, então, Marta fica meio que enciumada e diz, Senhor, chama a atenção da Maria para ela vir me ajudar aqui, não é? Aí Jesus olha para ela e diz, Marta, tipo, sinto muito, Marta, né? Maria escolheu a melhor parte. Não é que ele estivesse desvalorizando, né, o serviço doméstico, evidentemente, que é extremamente oportuno. A abençoada rotina que nos educa. Emmanuel vai dizer que a disciplina, né, ela vai preceder a espontaneidade. Então, antes da gente agir assim com naturalidade, com espontaneidade, a gente precisa ter disciplina, precisa se esforçar, e a rotina nos leva a isso, né? Então, claro que Jesus não estava condenando, assim como o Temi falou, quem são, né, minha mãe, meus irmãos, né? Tudo, ele estava se referindo à extensão da família espiritual, e aqui ele estava dando um ensino, né? Maria escolheu a maior parte porque escolheu o sentido espiritual, não apenas aquelas questões corriqueiras, e às vezes nesse sentido a gente acaba se distraindo. Então não nos deixarmos distrair, essa trajetória desde a manjedoura, toda a vida do Cristo, até Emaús, uma culminância ali, e depois, né, no processo de ressurreição, que ele vai aparecendo e tudo, vai dando assistência para dizer do testemunho da sua mensagem imortal, que ela continua viva e por isso atemporal. É a verdade. Que verdade é essa? Essa verdade que é absoluta porque vem de Deus, ela não é relativa. O que é relativo é o nosso entendimento. A nossa compreensão da verdade é relativa, mas a verdade em si, porque divina, ela é absoluta. E por isso a revelação da verdade se dá gradativamente, aos poucos. Então, a verdade é absoluta. A nossa capacidade de entender a verdade é relativa e a revelação da verdade é gradativa. Ela se dá aos poucos para que nós tenhamos condições de compreendê-la. E o Cristo teve toda essa paciência e começa exercitando a humildade, dando a base para que todas as demais virtudes venham. A mansuetude, a pureza, a justiça, não é isso? A pacificação. A Marlene está falando que Dom Helder ensinava que deveríamos pedir a Deus para ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Olha que coisa linda, não é? Muito bem mesmo. Um exemplo muito bonito, né, de um missionário, né, na reflexão e na vivência. Muito legal, isso mesmo.
A Marcela coloca que ele sempre nos ensina sobre os valores verdadeiros, os permanentes, sempre, sempre. Jesus tocando aí exatamente nos pontos fundamentais e encontrando em nós exatamente o ponto que a gente precisa melhorar, mas de uma forma tão discreta, tão elegante, tão assertiva, que jamais causava um constrangimento no sentido de magoar, de ofender, de ferir, mas que levasse à reflexão. Então, as bases de todo o ensinamento de Jesus estão na caridade e na humildade, ou na humildade e na caridade. E a gente fica, às vezes, na dúvida, Campete, como é que eu vou vivenciar a caridade e a humildade e a caridade? Como colocar isso em prática na minha agenda cotidiana, no meu dia a dia? E é o próprio Espírito da Verdade quem responde isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabiam? Lá tem uma fórmula, assim, genial de como a gente viver a humildade e a caridade no nosso dia a dia. É o item 8 do capítulo 6. Quando fala do Cristo Consolador, o advento do Cristo Consolador, ele vai dizer, apenas num parágrafo, né, a gente consegue colocar estas duas maiores virtudes do Evangelho, que são humildade e caridade, na nossa agenda diária, se nós formos abnegados e devotados. Então é preciso, para ser humilde e caridoso, ser abnegado, ter abnegação. O que é abnegação? A abnegação, abnegado, é aquele que renuncia. É aquele que cede a vez, é aquele que se desapega, é o que se desprende. Esse é o abnegado. Veja, se o nosso maior vício, né, a base dos vícios que a gente tem, está no interesse pessoal, porque gera o apego, o caminho seria a mais desinteressada caridade, então desapego, vocês concordam? A gente precisa trabalhar isso, de sermos aqueles que renunciamos. Renunciar não é abrir mão da nossa vida, né, ser irresponsável, não, estou falando aqui no sentido de eu reparar que o outro existe, aí a alteridade, de eu considerar que o outro tem direitos e que precisa ser respeitados, assertividade, de eu considerar que eu preciso me colocar no lugar do outro, empatia, de que eu preciso viver esse processo de transformação íntima, do novo olhar sobre a vida, trabalhando aí a superação, né, transformação moral e aí domar as más inclinações, metanoia, e a questão da resiliência, que a gente falou um pouco, a capacidade de eu me adaptar às mudanças, de eu incorporar o que vem da realidade externa, sem que eu tome um baque a ponto de cair e não conseguir levantar. Eu tenho que ter uma flexibilidade para eu não quebrar. E aí eu vou aprendendo, eu vou me adaptando, eu vou crescendo. Isso tudo são lições que nós aprendemos na pandemia e que estão contidas no Evangelho de Jesus, nessa trajetória linda que ele teve, não é? Aí a Fernanda diz que o ensinamento encontra acolhimento em nós porque é passado com amor, sem dúvida alguma, né? O Jesus compartilha com amor. Assim, os grandes testemunhos também são com amor. E sabe qual é a segunda parte de colocar caridade e humildade na nossa agenda diária, além da renúncia? É o devotamento. O que é ser devotado? É ser dedicado. Ser devotado é quando nós nos doamos ao outro. Então, devotamento é doação. E, evidentemente, essa doação exige o desprendimento, que é a renúncia. Então, se eu alio a renúncia com o devotamento, ou seja, o desprendimento, o desapego com a doação, com a dedicação ao meu semelhante, eu estou sendo humilde e caridoso. E aí vai ficar mais fácil entrar no reino dos céus desse jeito, não é? Porque eu vou estar me esforçando para superar o egoísmo, que é o apego, e o orgulho, que é quando eu me acho superior aos outros. Eu acho que eu não devo aprender mais nada porque eu já sei tudo. Não devo ajudar ninguém porque cada um que cuide de si próprio, não é? Contrário aos ensinamentos do Cristo. E veja, essa trajetória do Mestre na nossa vida, eu volto a perguntar porque nós temos 5 minutos apenas. Qual o significado do Cristo em minha vida? Reflita e sinta. Medite para poder responder. Já houve aí uma série de respostas, mas sinta no seu coração mesmo o significado do Cristo na minha vida. E eu posso ajudar um pouquinho nessa reflexão, o que também estou fazendo, pensando antes de eu conhecer o Cristo, como era a minha vida. À medida que eu fui conhecendo, que diferença isso fez? Então responda aí, por favor.
porque a gente já vai preparando aqui para o encerramento. E eu queria dizer para vocês, a manjedoura representa para nós um início simbólico de uma missão que vem testemunhar a humildade do princípio ao final, da sua travessia entre nós, da sua estada entre nós. Uma vida exemplar de ensinamentos e pregações, de vivências e de exemplos, de desafios e de convites e de convocações, para que nós fôssemos tocados na nossa essência, no sentido do despertamento consciencial para a transformação moral. A Elaine diz que depois de todas essas palavras, o Cristo está estreitamente relacionado à minha vida. Com ele me sinto viva. E é isso, Elaine. Jesus disse, não é, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E disse que nos dava vida, e vida em abundância. Não é? Isso é muito importante. Essa vida em abundância, essa vida que permanece sempre. A vida que não morre, a vida que não desanima, que não perde a essência, não é? Marcela diz amor e transformação. Cristo, a nossa intimidade é esse amor e essa transformação. Transformação é um processo que não é simples, exige esforço, mas a gente dá conta. A Marilene diz que Jesus em minha vida representa a transformação. Olha aí, que bonita coincidência. A transformação, quando nós buscamos ser melhores. Ninguém transforma-se para piorar, não é? Nós estamos transformando para melhorar, para buscar o avanço, para conseguir desempenhar, para conseguir dar os passos fundamentais rumo à nossa evolução. Por isso, nessa trajetória toda de ensinos com parábolas, com contos, com histórias, de curas que Jesus realizou não só dos corpos, mas que buscava a cura da alma, dele deixar registrado exatamente a essência da vida para que, como Marlene fala, nós tivéssemos este equilíbrio, uma paz que nos trouxesse uma harmonia, esse amor que pudesse gerar o entendimento no sentimento e a transformação para a nossa melhoria constante. Como Fernanda diz que Jesus me ensina o porquê da nossa vida. Por quê? Por que a vida? Servi-lo através do amor ao semelhante. Jesus foi o maior dos servidores. E ele diz, meu pai trabalha, eu trabalho até hoje, eu vim para servir e não para ser servido. Daí ocupar o último lugar é nós termos a postura de quem serve, não de quem quer ser servido. Nada nos pertence, nós somos usufrutuários, temporários desses recursos que devem ser utilizados em benefício do próximo, não só egoisticamente. Tudo pertence ao Pai, está sob nossa temporária de administração, exatamente. Então vejamos, com esses ensinos que tocam profundamente, o Cristo vai nos transformando quando nós nos despertamos. Então, Jesus, não é, Martinha, trouxe a verdade. Jesus me trouxe a verdade. A claridade para que eu começasse a viver na essência. Jesus nos tira, então, da ilusão, do engodo, da hipocrisia, da falsidade, da fake news. Em verdade vos digo. É o toque para que nós sejamos, assim, despertados na consciência, que o nosso sentimento mais puro possa vir à tona e nós descobrirmos Deus dentro de nós. Nós somos deuses. Vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. E o Cristo, no processo da ressurreição, dando aqueles exemplos todos, inclusive aparecendo em primeira monta para Maria Madalena, como que se num processo de meritocracia, pelo amor transformador desta personalidade impressionante, e o Wesley Caldeira coloca aqui sobre os discípulos, os apóstolos, aqueles seguidores do Cristo, e fala da importância do papel das mulheres, que inclusive subsidiavam, em termos de uma sustentabilidade, o trabalho da divulgação da Boa Nova. Isso é muito interessante. Coloca a importância de todos, cada um dentro das suas condições, do seu papel transformador, e aí para depois ele ressurgir. A ressurreição é o testemunho da imortalidade da mensagem do Cristo. E ele volta e vai se encontrando com cada um, até chegar em Tomé, inclusive. Ali Tomé, que precisa tocar na chaga para compreender e aceitar que era o próprio Cristo que ali estava. E ele então, tocando, ele acredita. E Jesus dá um ensinamento, bendito aquele
que não precisa ver para crer. Por isso que é importante nós desenvolvermos essa crença sem a necessidade de fenômenos materiais, porque nós já podemos estar além disso. E Jesus vai testemunhando e caminha à margem junto daqueles que estão seguindo para Emaús, como se fosse um deles, vai conversando, vai tocando, até que eles percebem que Jesus se revela. É uma coisa impressionante depois da trajetória. Jesus como guia e modelo. Ele está sempre conosco, nunca nos abandonou, nunca nos deixou e jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Porque Ele é o nosso mestre que nos ensina, é o Senhor que dá o testemunho, é o guia que nos aponta o caminho, que está ao lado, que está na retaguarda, e é esse modelo que nos serve de inspiração, mas, sobretudo, Jesus é o nosso amigo e é o nosso irmão. Por isso, já encaminhando para o nosso encerramento e para fazer a nossa prece aqui e chamar o nosso amigo André, eu gostaria de relembrar Rabindranath Tagore, poeta indiano que recebeu o prêmio da literatura em 1913, o prêmio Nobel. E ele escreveu no livro Estesia, na psicografia de Divaldo Franco, para dizer assim: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Chamaste-me amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Então, meus amigos e irmãos, a nossa gratidão a todos vocês, a nossa gratidão a Jesus, nosso divino amigo e mestre querido, pela nossa abençoada morada que é a terra, que nos serve de lar, pelo Evangelho que é o roteiro das nossas vidas. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai, acima de tudo, não é, André? A gratidão que nos deu a vida e a imortalidade. A nossa gratidão a Ismael, que é o governador espiritual do nosso Brasil, que está nesse trabalho maravilhoso junto à Federação Espírita Brasileira e a todas as atividades do bem no sentido da evangelização. A nossa gratidão a Allan Kardec. Muito obrigado, Kardec. Pelo Espiritismo, que é a luz que facilita a gente seguir o roteiro de vida, que é o Evangelho de Jesus. E pela fé raciocinada, que nos dá lucidez, entendimento, compreensão. Obrigado aos amigos espirituais que nos acompanham e nos assistem sempre. E obrigado a todos vocês pela paciência de nos terem escutado. Obrigado aos nossos queridos amigos desta casa de trabalho, de oração, de assistência, Joana d'Arc. Um grande exemplo para todos nós nessa histórica travessia que ela teve de ascensão, de transformação e do grande exemplo que nos deixou das verdades que precisam ser testemunhadas, mesmo que custem a própria vida, como foi o caso dela. Muito obrigado, querido André. Beijo no coração de todos vocês e abraço virtual. Muito obrigado, Geraldo. Acho que tenho certeza que a gente conseguiria ficar aqui te ouvindo até de madrugada, né? É muito importante, essas reflexões são muito importantes, né? E quando a gente coloca essas realidades evangélicas no dia a dia e com os desafios que nós temos, que muitas vezes não são nem maiores, mas são diferentes, né? Eu fico imaginando que hoje os discípulos de Emaús estariam com o celular na mão, rolando o feed, né, e Jesus do lado, e aí, não, rapaz, aqui, ó, apostaram aqui, ó, mataram Jesus, tal, né, e iria caminhando, olhando no celular, até que, de repente, ia dar aquele, né, clique, e falou, rapaz, vem cá, mas quem que é esse cara aí? Sentir alguma coisa, né, isso acaba se manifestando no nosso dia a dia. Isso acontece sempre, muitas vezes. Quando eu escolho a mensagem para fazer a leitura inicial, eu procuro fazer algo de maneira assim mais aleatória, né? E aí, no final da palestra, aquela leitura do livro do Vida Feliz, ela se encaixa de um jeito que às vezes até me assusta. Eu falei, nossa Senhora, né? Meu Deus do céu, tá aqui. Então, assim, te agradecer bastante por estar aí com a gente, né? Por dividir com a gente esse momento,
e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui. Os comentários não vou nem conseguir colocar todos lá, porque muita gente agradecendo, né? A Fernanda, a Lia, Sandra, né? Vai ficar registrado aí no nosso feed, né? Vai ficar registrado aqui nos comentários. Agradecer a todo mundo aí que esteve com a gente, foi um momento bem interativo. Muito obrigado aí por estar com a gente nesse momento. Que agradeço, querido, por tudo. Muito obrigado mesmo, viu? Esperamos a sua volta aí em 2021 com a gente aí, viu? Bom, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, né? Quero dar um recadinho para que você continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Amanhã, a partir das 7h30, vou até colocar na tela aqui, para que você possa ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho. 7h30, tem a palestra com a Nilza Teixeira, né? Natal, Celebração da Vida, né? A partir das 7h30, aqui no Facebook do Jonadark, para você acompanhar aí as transmissões das nossas palestras públicas aqui no ambiente virtual. Lembrando que na semana que vem, às 6h, horário de Cuiabá, às 7h, horário de Brasília, nós temos nova palestra aqui no Jonadark, e você pode saber de tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está programando a partir das nossas redes sociais, tanto daqui do Facebook, quanto lá do Instagram. Todas as palestras que nós transmitimos, elas são publicadas também no YouTube do Jonadark, e aí você pode acompanhar aí, são mais de 100 palestras, com informações muito importantes, com reflexões incríveis, para que possam nos ajudar nessa caminhada rumo ao Cristo, tá bom? Então, um ótimo domingo para você, um Feliz Natal, e a gente tem encontro marcado na programação do Jonadark aqui. Grande abraço e até lá!